Boa tarde, povo. Então vamos começar o capítulo de função exponencial e, como já perceberam, no meio da pandemia do Covid, temos necessidade de trabalhar com funções de crescimento muito rápido e essas funções de crescimento muito rápido, a função de crescimento muito rápido ideal é a função exponencial. Então vamos preparar com uma sequência de várias aulas preparar esse conceito, portanto, preparar o terreno para que vocês entendam plenamente o que é uma função exponencial, saibam traçar o gráfico dela, saibam interpretar, porque mais uma vez naquela perspectiva inicial, que é a melhor forma de interpretar um gráfico é saber fazê-lo. Se vocês souberem fazer o gráfico da exponencial, depois sabem olhar para duas exponenciais, por exemplo, e perceber que, por exemplo, com o confinamento nós tivemos uma determinada epidemia, portanto tivemos uma determinada exponencial, e sem confinamento tínhamos outra exponencial. Em particular, tínhamos provavelmente uma exponencial com um crescimento muito mais rápido. Mas toda aquela conversa que vocês devem ter assistido na imprensa de que era preciso tomar medidas, porque se não fosse tomado medidas haveria demasiada gente nos hospitais. Toda aquela... Não estou aqui a defender nenhuma perspectiva sobre o problema, estou apenas a dizer o que se disse e a mostrar-vos da necessidade de entenderem, para entenderem esses gráficos que apareceram na televisão, nos jornais, para vocês entenderem realmente esses gráficos, não basta as duas funções que nós vimos até agora, que foi a afim, que é uma reta, e a quadrática. A quadrática parece servir, mas por estranho que pareça, a exponencial, se o crescimento do Covid fosse quadrático, com o passar do tempo, não haveria o problema que se falava, porque o quadrático aumenta sim, mas o aumento aqui estão a ver, é suficientemente ligeiro aqui na parte inicial, ou seja, temos tempo de nos adaptarmos, haveria tempo de fazer hospitais de campanha. Se a expansão de um vírus, fosse uma expansão quadrática, nós não teríamos tido necessidade nem justificativa, mas não é. Nós sabemos que não é exponencial. Então vamos lá, numa sequência de, creio que serão, eu acho que planifiquei 7 aulas, mas não é de conteúdo. Pelo menos uma delas é aula prática de exercícios. Eu acho que em 5 se conseguia fazer, provavelmente em 6 será a duração habitual da exponencial. Não sai muito fora. Não há muito mais para saber da exponencial que havia para saber da afim e da quadrática. Na verdade, até há menos. Porque, como vocês já viram, o que é um mínimo, máximo, taxa de crescimento, tudo isso se vai voltar a ver e demorou mais tempo a ensinar pela primeira vez e agora é só adaptar para a função exponencial aquilo que já se sabe da quadrática da afim. Mas, e é sempre um mas, há aqui outro problema. E o outro problema é o que nós vamos tentar abordar na aula de hoje e na próxima. Então é necessário 2 aulas sem falar de exponencial. Nós não vamos falar nada de exponencial durante 2 aulas. Porquê? Porque nós precisamos de uma das 2 coisas que menos aprendem no ensino fundamental. No ensino fundamental, em geral, há 2 campos, 2 tópicos, em que vocês vêm muito fracos. Potências, que é o que vamos ver aqui, e frações. Já demos uma pequena abordagem de frações, já viram o problema das frações é como é que se somam, como é que se multiplicam, como é que se dividem. E aqui nas potências é um problema semelhante. Então vamos precisar de 2 aulas de revisão de potências. Uma parte será completamente de revisão, a aula de hoje é completamente de revisão, e a da manhã ainda será de revisão. Mas já aparecem coisas novas, já aparecerão coisas novas na próxima aula. Graças a Deus, felizmente, não é preciso mais do que isso. Dirão vocês, então 2 aulas é suficiente para aprender potências? Não. Isto é para revisão, para quem já aprendeu. Para quem não aprendeu a trabalhar com potências, mesma conversa do costume sempre. Estou cansado e estou a cansar-vos a vocês com a mesma conversa, vocês têm que fazer exercícios. E quem tem mais dificuldades, mais exercícios. Quem tem menos dificuldades, menos exercícios. Mas aí eu não sou o médico que prescreve a dose de cada um de vocês. Vocês têm que ser responsáveis e saber, eu tenho que fazer mais exercícios, eu tenho que fazer menos exercícios. Ver videoaula. A videoaula está aqui, é isto que eu vou fazer hoje. Portanto, o que é preciso realmente é fazer exercícios. Se vocês não entenderem aquilo que eu vou explicar aqui, aí é mais complicado. Estamos a trabalhar noutro nível de dificuldade e, nesse caso, o ideal é irem falar com o pedagogo da escola e falarem com o apoio
porque vocês precisam, se não conseguirem entender o que é uma potência, precisam de apoio. Se não aprenderem, isso é outro assunto, porque aprender é esse tal processo de entender e depois fazer exercícios. É isso, se vocês não aprenderem porque não fizeram exercícios, eu estou tranquilo da vida. Eu fiz a minha parte, vocês também fizeram a vossa, que foi não estudar, não trabalhar, não fazer exercícios, e portanto obtivemos o resultado que estávamos à espera. Eu e vocês temos o que merecemos, em particular, repito, o que eu vou tentar fazer é fazer-vos entender ou recordar os conceitos de potências. Depois o resto do trabalho é com vocês. Então vamos lá. Primeiras potências que vocês aprenderam são as potências de expoente natural. De expoente... Eu vou usar aqui em N, não é? Expoente em N. Famoso conjunto dos números naturais. Aqui no livro, página 128, creio. Exato. No início da página 128, vocês têm a definição do que é uma potência de expoente natural. Simplesmente, uma potência é uma escrita abreviada de uma multiplicação. Se tiverem, por exemplo, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 3 vezes 3. No caso do Covid, lembra-se que aquilo era... Alguém dizia que a infecção duplicava de 2 em 2 dias. Portanto, vocês tinham uma pessoa, depois tinham duas, depois tinham 2 vezes 2, depois tinham 2 vezes 2 vezes 2, e conforme o tempo ia passando, veem que isto são, na verdade, a forma de entender o processo de expansão do Covid era multiplicação. Mas, por exemplo, os juros. Quando você tem um capital no banco, ele rende juro, portanto, vezes o coeficiente de juro. Depois, no segundo ano, é a mesma coisa, é vezes, vezes. Portanto, este processo de vezes, da mesma maneira que vocês estão enchendo um copo, quando vocês estão enchendo um copo de água, vai caindo gota após gota. É mais. Portanto, não havia necessidade, no mais é muito fácil. 2 mais 2 mais 2 mais 2, a multiplicação resolve o problema, não é? Porque 2 mais 2 mais 2 mais 2, 7 vezes, é 7 vezes 2. Então, na adição não há problema, não é? Nós tínhamos as somas, as parcelas sucessivas, nós inventámos a multiplicação. Pois bem, nos fatores sucessivos, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, inventámos as potências. Então, é isso mesmo que eu vou escrever agora. Então, imaginem, o que é que seria 2 à quinta? Isto é... Por exemplo, 2 à quinta é quando a primeira pessoa no Rio Grande do Norte se infectou. Por exemplo, no dia 1 de fevereiro veio a primeira pessoa infectada. Se 2 dias depois essa pessoa infectou 2 pessoas, 4 dias depois, 2 vezes 2, 6 dias depois, 2 vezes 2 vezes 2, 8 dias depois, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e 10 dias depois, acho que disse 2 a mais, 10 dias depois é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso é 2 à quinta. 2 à quinta é 2 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, isto é 5 vezes. Quanto é que dá? Dá 32. Isto é, ao fim de 10 dias, há 32 pessoas infectadas com Covid aqui em Natal, a partir de uma única pessoa, admitindo nós que de 2 em 2 dias, portanto, a pessoa propaga, não é? Tem que incubar aquela história, não sei, me interessa. Falem com o vosso professor de Biologia, ele que vos explique. De qualquer forma, há um processo do vírus e blá, 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 blá. Do ponto de vista matemático, 2 pessoas, 4 pessoas, 8 pessoas e agora, ao fim de 10 dias, 32 pessoas. Então, se em vez de 2 levantado a 5, eu escrevesse 2 levantado a n, em que o n é um expoente natural, no número natural, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí fora. 2 levantado a n, quanto é que é? É 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes? N vezes. Isto é a potência 2 levantado a. Mas há um cientista que vem e diz, não. Cuidado que o Covid não é 2. Cada pessoa infecta 3. Ok. Então não é 2 à quinta. Teríamos que lidar com o número 3 à quinta, porque é vezes 3, vezes 3, vezes 3. Ou seja, 3 à quinta, 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3 vezes 3, 9, vezes 3, 81, vezes 3. E agora? Estás ferrado. Então, é 3 vezes 3, 27, 27, 81, 81 vezes 230, 3 vezes 8, 24, 241. Posso estar errado aqui? Fiz isto muito rapidamente.
É 81 vezes 3, portanto, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, 81 vezes 3, 243. Então, teríamos 243. Veio outro cientista, não. Eu fiz agora um estudo, houve uma mutação no vírus, não é 3, é 3,2. Cada pessoa infecta em média 3, então tudo bem, seria 3,2 levantado a 5. Reparem que coloquei aqui o parêntese, porque se não colocasse o parêntese, havia aqui a dúvida do que é que estava levantado a 5, se era o 2, se era o 3. Não coloquei o parêntese para indicar que é 3,2. Então, nesse caso, seria 3,2 vezes 3,2 vezes 3,2 vezes 3,2, e já não faço ideia quanto é que isto dá, como é óbvio, mas tenho que colocar 1, 2, 3, 4, 5 fatores 3,2. E com a ajuda com a ajuda dos chineses, os meus amigos chineses que me ofereceram um celular barato, não ofereceram, não, tive que o pagar, mas foi barato do mesmo jeito, portanto foi quase oferecido, porque se eu o tivesse que fazer, eu gastava milhares e não conseguia fazer nada de jeito, portanto foi mesmo oferecido. Eu acho que foi pago, professor. Não foi oferecido. Foi oferecido porque por este preço eu abusei dos chineses. Estranho este entendimento. Então, 3,2 à quinta, utilizando aqui, eu estou a utilizar, aqui sabe a ver? Então, 3,2 à quinta. Este símbolozinho que aqui está na calculadora é levantado a. Então, quando eu faço Enter, dá 335, 54432. Este é o resultado. 335, 335, 54. Isto não importa, isto é. Colocam na máquina de calcular e fazem. 54432. 54432. Então, 3,2 à quinta. E como veem, isto é muito fácil. Desde que as pessoas se acertem com a notação, isto é muito simples. Então, vamos deixar a regra e avançar. Então, se o expoente for natural, se o expoente não for natural, se vocês tiverem uma determinada base, a base chama-se, o A chama-se base e o Nzinho chama-se expoente. Como justifiquei a necessidade de criarmos as potências da mesma maneira que tivemos que criar a multiplicação, as parcelas, as gotas sucessivas que caem dentro de um pote é mais, temos que inventar o vezes. Nas multiplicações, que é vezes, inventámos a potência. E o nome é isso, é uma criatura que tem uma base e um expoente. E o que é que isto é do ponto de vista matemático? É A, por aí fora. Quantas vezes? Tantas quanto aquela que escrevemos ali em cima. Portanto, N vezes. Isto está na página 128, azulinho, lindo, maravilhoso, mais de uma forma diferente. Não diria melhor do que aquilo que eu disse. Aquilo que eu disse tem elementos interessantes de interpretação do problema, mas de qualquer forma não é muito diferente do que está aqui. Então isto é a potência de expoente natural. Casos especiais. Primeiro temos uns casos especiais. Então, e o 1? O 1, por exemplo. Casos especiais. Estão a ver quais são? Por exemplo, quanto é que vale 2 levantado a 1? É 2 vezes o quê? É 2 vezes, quantas vezes? Uma só. Então, 2 levantado a 1 é o próprio 2. Isso é verdade para qualquer número. Então, A levantado a 1, primeiro caso especial, A levantado a 1 é sempre o próprio A. Primeiro caso especial. Segundo caso especial, estão-se a recordar certamente, levantado a 0. Porquê A levantado a 0? Porque o 0 é um número natural. Reparem que, pela definição que demos no início, eu não estou muito feliz com esta definição, como matemático, mas azar o meu. Tenho que me adaptar. E aqui no Brasil, e está-se a tornar cada vez mais popular pelo mundo, considerar o 0 como um número natural. Eu não acho esse número natural, mas dizem que sim, que é.
Não é natural porque não é natural, não é? O zero foi inventado há 1000 anos atrás, não foi por acaso, é porque não é natural, porque se fosse natural, os nossos antepassados teriam utilizado o zero sempre. Então, A levantado a zero, quantos A's é que estão? Aí começa a dúvida. Se não está nenhum A, quanto é que isto dá? Pois bem, por razões convenientes de cálculo que vocês vão entender depois, A levantado a zero é 1. E tem uma exceção. A levantado a zero é 1 se o A for ele próprio diferente de zero. Então, professor, quanto é 0 levantado a zero? Pois 0 levantado a zero não se define. 0 levantado a zero não se define. 0 levantado a zero não é nada. Nem é zero, nem é nada. Não existe. 0 levantado a zero é o mesmo que raiz de menos 1. De facto é pior, porque raiz de menos 1 ainda admite uma definição, quando chegar ao terceiro ano, isto vai dar o número complexo i. Mas aqui nunca. 0 levantado a zero nunca será nada. 0 levantado a zero nunca será nada. Pelo menos não é até agora. Que eu saiba, só de teoria das cordas, não faço ideia se há alguma área muito avançada da matemática que eu desconheço, ou da física, que tenha necessidade de convencionar o que é 0 levantado a zero, mas não acredito. Não? Sinceramente, tenho sérias dúvidas, porque eu conheço várias sequências que 0 levantado a zero significa uma coisa numas e significa outra coisa noutras. E aí ferrou, não é? Se vocês têm 0 levantado a zero, por exemplo, a valer 1 e 0 levantado a zero a valer 0, eu conseguia criar aqui duas sequências em que 0 levantado a zero tendia para 1 e 0 levantado a zero tendia para 0. Então não pode tender para 2 pontos. Mas tudo bem, então, vou admitir aqui a minha falta de conhecimentos e dizer-vos que não conheço, nem estou a ver nenhuma área da matemática em que 0 levantado a zero vale alguma coisa. Muito bem, o que não quer dizer que não exista. Então, casos especiais, A levantado a 1 o próprio A levantado a 0 vale 1 e 0 levantado a 0 não se define. Não é nada 0 levantado a 0. E acho que temos mais ou menos fechado a parte introdutória do conceito de definição de potência de expoente natural. Então vamos lá. Regras. Isto aqui, não é? Como é fácil de entender, o que importa é operar, não é? Eu tenho que fazer operações com as potências. Operações com as potências. Misturar potências, somar potências, multiplicar potências. Bem, somar potências é complexo, muito complicado. E, em geral, o que se faz quando nós estamos a somar potências é converter cada uma das potências em número. 2 levantado à quinta é 32. Se eu quiser, por exemplo, somar 2 levantado à quinta mais 3 levantado à quinta, converto o 2 levantado à quinta em 32 e o 3 levantado à quinta converto em 243. E agora faço a soma. O mesmo para a diferença, para aí fora. Portanto, somar ou subtrair potências, convertemos os respectivos números e operamos com os números. Mas, felizmente, multiplicar e dividir potências, há regras operatórias. Então vamos a elas. Está aqui na página 129 e chama-se propriedades. Propriedades. Quais são elas? Primeira propriedade, que vou chamar prop 1. A prop 1 diz A levantado a n vezes A levantado a m, A levantado a n vezes A levantado a m, ou seja, têm a mesma base. Se elas tiverem a mesma base, vamos ver dois casos especiais, terem a mesma base e terem o mesmo expoente. Então, se tiverem a mesma base, pensem bem, quantos A's é que estão aqui? Estão n A's, não é? Quantos é que estão deste lado? Estão m. Agora reparem, está aqui uma multiplicação no meio. Então podem olhar para este trem todo e ver quantos A's é que estão. Está A levantado a n mais m. Porquê? Porque se estão n deste lado e estão m deste lado, temos 5 de um lado e 7 do outro, dá 12 A's. Portanto, A levantado a 12. O que a regra diz, que vocês viram no ensino fundamental, foi que quando têm a mesma base, dão a mesma base e somam os expoentes. E está a razão de ser para esta regra funcionar. É que como são dois trens, não é? Isto é uma carruagem, um vagão, não sei como é que se diz aqui no Brasil. Isto é uma carruagem do trem. Isto é um biminhão, não é um treminhão. Mas isto é uma carreta. Isto é outra carreta. Aqui vem uma carga de n A's. Aqui vem uma carga de m A's. Tudo junto é uma carga de n mais m A's.
ok? É um trem com duas carruagens, é um caminhão com duas carretas. E esta é a propriedade número 1. Propriedade número 2. Estou a seguir aqui o IESI. Muito lhe agradeço. Sem ele teria sido a vida muito mais triste neste Brasil. Muito agradecendo então ao IESI. Propriedade 2. A levantado a M a dividir por A levantado a N. A levantado a M a dividir por A levantado a N. Ok, tem um trem de M's, tem A vezes A vezes A em cima e tem A vezes A vezes A em baixo. Então vão cortar, não é? Aqui tem A vezes A vezes A vezes A e aqui tem A vezes A vezes A vezes A. Os de cima vão cortar com os de baixo. Então, quantos é que vão ficar? Vão ficar os que estiverem a mais em cima. Por exemplo, A levantado a 7. Esta propriedade é mais difícil de entender. Mas, por exemplo, A levantado a 7 sobre A levantado a 5. A levantado a 7 sobre A levantado a 5 é A vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E em baixo 5, não é? A vezes A vezes A vezes A vezes A. Este corta com 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 este. Quantos é que sobraram? Sobraram 2. Então é diferença, não é? A levantada a M sobre A levantada a N é A levantada a M menos N. Portanto, dá-se a mesma base, quando é a dividir, dá-se a mesma base e subtraem-se os expoentes. Tem aqui um foco de luz, mas não é grave. Muito bem? Então, a regra... Eu tenho um foco de luz no quadro, mas é um trade-off, não é? Porque se eu apagar aquela luz, é a luz do teto refletindo-se no quadro. Se eu apagar a luz do teto, fica menos brilhante e aí fica mais difícil de ver o resto. Então, lamentando, vê-se mal. Eu coloquei aqui um sinal de igual. A levantada a M sobre A levantada a M, portanto, dividir. Quando dividimos potências com a mesma base, repito, tem que ser a mesma base. Porquê? Porque tem que cortar, não é? Se não fosse a mesma base, não dava para cortar. 2 em cima, 2 em baixo. 7 em cima, 7 em baixo. Tem que ser a mesma base. E portanto, a regra, a propriedade é fácil de entender. Mais. Propriedade 3. Propriedade 3 diz... Então, se forem bases diferentes? Pois bem, se forem bases diferentes, vocês têm A levantado, B levantado. Agora tem que ser o mesmo expoente. A levantado a N, B levantado a N. Então agora é o produto, reparem aqui em cima, foi o produto com a mesma base e expoente diferente. Eventualmente diferente. Mas a base era igual e aqui a base é diferente. Então tem que ser o expoente o mesmo. E nesse caso é natural, o que é que se vai manter? Aqui mantinha-se a base, aqui vai-se manter o expoente. Então, bases diferentes, ou não, mas se o expoente for igual, mantém-se o expoente. E a base, o que é que se faz às bases? Multiplica-se. Então, dá-se o mesmo expoente e multiplicam-se as bases. Isto era a propriedade 3. Vou colocar aqui o símbolo de vezes, o mesmo símbolo de vezes, porque entre duas letras fica bem o pontinho. Ok? Portanto, a terceira propriedade, mesmo expoente, e agora na divisão, lógico, propriedade 4. Temos, então, A levantado a N a dividir por B levantado a N. Isto é, divisão de potências que têm o mesmo expoente e bases. E o que é que se faz às bases? Pois bem, é a mesma coisa. Dá-se o mesmo expoente, só que agora, como era a dividir, dividem-se as bases. Isto não tem nenhum jeito de ser aprendido se não fazendo exercícios. Não dá para decorar isto. Até dá. Sobretudo quando se é jovem e quando se tem uma memória que nunca mais acaba. O que falta é coisas na cabeça. A cabeça está muito vazia, é meter lá coisas. Meter lá palavras, meter lá ideias. Não meter lá ideias outras pessoas, mas vocês próprios colocarem dentro da vossa cabeça as ideias que vos convêm. Mais convenientes para vocês, espero eu. E, portanto, aqui pode-se decorar isto. Pode-se colocar isto, mas é preferível que isto entre tecnicamente com a mão. Ou seja, em vez de aprenderem com o cérebro, aprendem fazendo. E estas são 4 propriedades. As 4 primeiras propriedades. A quinta propriedade, a propriedade 5, também tem a sua certa utilidade. Aplica-se com muita frequência, que é a potência de potência. Se vocês tiverem A levantado a N levantado a M,
potência de potência. Portanto, é um caminhão, reparem, isto é um caminhão com M carretas, porque é A levantado a N, vai ser A levantado a N, vezes, as carretas já são A levantado a N. Portanto, isto é A levantado a N, vezes A levantado a N, vezes A levantado a N, vezes A levantado a N. Quantas vezes? M vezes. Então é como se fossem turmas, não é? É uma turma com N A's, com N elementos, outra turma, portanto, são M turmas com N elementos. Então, ao todo, são quanto? M vezes N. Se vocês tiverem 5 turmas, cada uma com 30 elementos, ora, 5 turmas com cada um 30 elementos seria a potência, por exemplo, 2. São 5 turmas com 30 elementos. Portanto, tem 30 doises, 2 levantado a 30, levantado a 5. 2 levantado a 30, levantado a 5. São turmas com 32, 2, 2, 2, 2, 2. E agora 5 vezes. Portanto, 2 levantado a 150. São 152. Quantos 2 é que nós temos aqui? Temos 30? Não. Temos 5 vezes 30, porque temos 30, 30, 30, todos multiplicados. Portanto, como veem, como é que chegamos ao 150? É multiplicando o 30 por 5. E então a regra da potência é essa que eu acabei de dizer. Só que agora com um A qualquer. A levantado a N, levantado a M, dá-se a mesma base, dá-se a base A, e multiplicam-se os expoentes. Ok? Portanto, é a última propriedade 5, essenciais para nós começarmos este assunto. Vou conferir aqui o tempo. Vou tentar fazer vídeos mais curtos, como pediram, como sugeriram, aliás. Não pediram, sugeriram. E estamos com 28 minutos, sendo que tivemos de ter os 5 de viadagem. Portanto, temos mais 15. Beleza. Temos um assunto para introduzir, portanto não temos muita possibilidade de fazer exercícios aqui. Não há grande possibilidade de fazer exercícios. Vamos acrescentar, fazer o exemplo que está aí no livro. Exemplo. E depois temos que acrescentar mais um assunto para poder fazer realmente exercícios. Exemplo, e para ficarem vocês com uma bateria de exercícios. Então, exemplo. A levantado 2, B levantado a 3, tudo levantado a 5. A levantado a 2, B levantado a 3, tudo levantado a 5. A dividir por A levantado a 2, A levantado a 3. A levantado a 2, levantado a 3. B levantado a 2. Ok, vamos simplificar isto. O que é que podemos fazer aqui? Em baixo é evidente o que é que podemos fazer. A levantado a 2, levantado a 3 é A levantado a 2 vezes 3. Vezes B ao quadrado. Portanto, em baixo é fácil. É A levantado a 6 vezes B levantado a 2. E o que fiz em baixo foi simplificar... Está a brincar com os marcadores, para o chão, como é evidente. Ora bem, em cima o que é que se pode fazer? A levantado a 2, B levantado a 3. Eu posso pensar nisto como um bloco que aqui está e isto como outro bloco. Então, reparem, eu utilizei aqui utilizei a propriedade 5, que é a potência da potência. Agora vou utilizar a propriedade, creio que era a propriedade 3, que é bases diferentes. Portanto, A levantado a 2, B levantado a 3. Por exemplo, x igual a A levantado a 2, y igual a B levantado a 3. Isto transforma-se em x vezes y levantado a 5. Ora, x vezes y levantado a 5, estão aqui o produto das bases e o expoente 5. Então é o mesmo que ter A levantado a 2 levantado a 5 vezes B levantado a 3 levantado a 5. Porquê? Porque, como o expoente é o mesmo, multiplica-se as bases, dá-se o mesmo expoente. Então estou a desfazer a propriedade 3. No fundo, desfazer. As propriedades tanto podem ser utilizadas num sentido, como podem ser utilizadas no outro. Aquelas propriedades não são da esquerda para a direita. Também podem ser utilizadas da direita para a esquerda, não é? É uma igualdade e, portanto, tanto pode uma coisa igual à outra e a outra coisa igual à primeira. Então, fica A ao quadrado à quinta vezes B ao cubo à quinta. Ou seja, A ao cubo à quinta é A levantado a 10 e aqui B levantado a 15. E separo aqui A levantado a 10 sobre A levantado a 6 vezes
b elevado a 15 sobre b elevado a 2. Aqui utilizei as propriedades de frações. Não é? Se temos uma fração, aqui em cima está um produto, em baixo está um produto, sabemos, não é? Se multiplicarem aqui, este vezes este, é a propriedade de desfazer, no fundo, o que já está feito. Agora, a elevado a 10, b elevado a 6 é a propriedade 2, que é a divisão de potências com a mesma base, portanto, 10 menos 6, vezes, e o b é a mesma coisa, b elevado a 15 menos 2, de cima menos o de baixo. Portanto, a elevado a 4, e aqui, vezes, b elevado a 13. E agora não se pode fazer mais nada. Aqui não temos nem o mesmo expoente, nem a mesma base, portanto não se pode simplificar mais isto. Então, a fração original é, na verdade, a elevado a 4, b elevado a 13. Muito bem. Agora passamos para a segunda parte, para preparar os exercícios que têm que... O processo de verdadeiro de aprendizagem vai ser agora, mesmo para aqueles que nunca viram isto. Isto é tudo fácil de entender, isto que eu estive a dizer. Eu preparei há muito tempo que isto é ensinado, portanto, isto é muito simples de falar. O problema é aprender, não é ensinar. Ensinar é fácil. O que é difícil é aprender. Agora, expoente inteiro. Ora, o expoente inteiro, como vocês sabem, tanto pode ser natural, positivo, não é? 0, 1, 2, 3, para aí fora, como pode ser negativo. Então a pergunta é, o que é, por exemplo, 2 levantado a menos 3? O que é 2 levantado a menos 3? 2 levantado a menos 3, eu posso aplicar, vamos fazer o seguinte, se eu colocar aqui 2 levantado a 0 sobre 2 levantado a 3, não sei o que é que isto é. 2 levantado a 0 sobre 2 levantado a 3, não é? 2 levantado a 0, apliquem a regra das potências, aquela regra, a regra número 2, que é a mesma base e expoente diferente, fica 2 levantado a 0 menos 3, certo? Ou seja, 2 levantado a menos 3. Então, se for alguma coisa... Já agora, quanto é que é 2 levantado a 0? 2 levantado a 0 é 1 sobre 2 levantado a 3. Então, se for alguma coisa, se for matematicamente alguma coisa, 2 levantado a menos 3, porque isto é tudo igual, estão a ver? É tudo igual, tem que ser 1 sobre 2 levantado a 3. Se for alguma coisa, tem que ser 1 sobre 2 levantado a 3. Então, se tem que ser alguma coisa, porque nós precisamos de potências de expoente negativo, não nos resta nenhuma alternativa matemática, ou então ferramos a matemática toda, porque esta igualdade deixa de valer. 2 levantado a menos 3 tem que ser 1, que é o tal 2 levantado a 0, a dividir por 2 levantado a 3. Então, não nos resta alternativa senão definir a potência de expoente negativo como sendo A levantado a menos n é então igual a 1 sobre A levantado a n. E é esta a definição de potência de expoente negativo. As potências de expoente negativo são vezes. As potências de expoente negativo são 1 sobre vezes. Porque depois de A levantado a n é A vezes A vezes A vezes A. Portanto, enquanto que as potências de expoente positivo é uma sequência de multiplicações, as potências de expoente negativo é o mesmo que ter 1 sobre A vezes 1 sobre A vezes 1 sobre A, aqui também n vezes. Ok? Mas vou deixar a definição como aqui está em cima, que é mais matemática, mais adulta. Essa definição do IESI é uma definição ainda relativamente infantil. Está aqui na página poente inteiro. Está... Não, o IESI sempre surpreende pela positiva. Nos outros livros de matemática, em geral, vocês encontram a definição da potência de expoente negativo como 1 sobre A vezes A vezes A vezes A vezes A. Quantas vezes? N vezes. E olho para isto sempre assim, que raio esparta. Não há necessidade. Isto é tão infantil. As pessoas já nesta idade conseguem entender esta que está aqui em cima. A levantado a menos n é 1 sobre A levantado a n. E não precisamos de mais nada, porque o A levantado a n agora não tem problema nenhum. Como o n é natural, é A vezes A vezes A vezes A. E, portanto, esta escrita bem mais adulta, bem mais matemática, é a que está no IESI, e é sempre relaxante olhar para o livro e ver o quão adulto este livro é. O quão pouco infantil, o quanto... Nota-se também o outro sinal. Eu, quando folhei este livro pela primeira vez, pensei, isto é um livro de matemática. Sabem porquê? Porque tem poucos bonecos.
E os bonecos que tem são bonecos de gente adulta. São fotografias, são imagens de geografia. Não se vê aquilo um menino Joãozinho, aqueles balõezinhos a saírem da cabeça das pessoas, com as ideias e com aqueles pontos de interrogação e aquelas viadagens que nós normalmente associamos ao mundo infantil e que persiste na grande maioria dos livros do ensino médio. Mas felizmente aqui não está. Graças, Senhor. Então, exercícios e depois é com vocês. Então vou fazer aqui um par de exercícios e fechar o vídeo que já está a aproximar-se perigosamente dos 40 minutos. E temos que encerrar. Então vou fazer um par de exercícios e fechar a escola. Então, vamos lá. A página de exercícios é a página 130. Página 130 e vou escolher aqui um par deles. Por exemplo, o 1A e o 1B. O 1A e o 1B. 1A. 5 levantado a 3. 5 levantado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. Portanto, 125. 5 vezes 5 vezes 5. Façam a conta. 125. Menos 5 levantado a 3. Menos 5 levantado a 3 é menos 5 vezes menos 5. Cuidado, tem que colocar o parênteses, porque não podem ficar dois sinais ao lado do outro. Aqui não podem ficar iguais. Aqui podia ficar sem parênteses. Mas este aqui, já que vou colocar este, coloco todos. Então, estes são obrigatórios aqui. Menos 5 vezes menos 5 dá mais 25. Menos 25 dá menos 125. Neste caso, das potências negativas, de base negativa, não é? A base é menos 5. O expoente é 3. Têm que ver se o expoente é par ou ímpar. Porque se o expoente for par, por exemplo, 4, dá menos, 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 dá mais o resultado final. Como são 3, é menos por menos, um cancela com o outro, porque menos por menos dá mais, sobra o terceiro, e, portanto, quando o expoente é ímpar, caímos no negativo resultado. Mais. O de interessante. Aqui tem uns erros manhosos, tem umas potências de 10. Por exemplo, a J, menos 10 ao quadrado. Isto era a B, menos 10 ao quadrado. O que é que está ao quadrado? É o 10. O menos não está ao quadrado. Então, menos 10 ao quadrado é menos 10 vezes 10. Respeitem aqui o parênteses. O menos vai afetar isto tudo. Ou seja, 10 vezes 10 dá 100, menos 100. Se fosse menos 10 ao quadrado, era menos 10 vezes menos 10 que daria 100. 10 levantado a menos 3, K. 10 levantado a menos 3. Ora, 10 levantado a menos 3 é 1 sobre 10 levantado a 3. 10 levantado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, 1000. 1 sobre 1000. E dá um número interessante, 0,001. Agora reparem, as potências de 10 vão ter um tratamento especial. Nós vamos ver na próxima... Depois seria na próxima... Provavelmente será na próxima e vou-me esquecer. Isto vê-se em física. As potências de base 10, portanto, 10 levantado a 5 é um 1 seguido de 5 zeros. 10 levantado a 5, 10 levantado a qualquer número, é sempre o número de zeros, 1, 2, 3, 4, 5, correspondente à potência. 10 levantado a 5 é 1, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, cada vez que multiplicamos por 10 é acrescentar um zero, não é? Portanto, 10 levantado a 5 seria 10 levantado a menos 5 é 0,00001, 1, 2, 3, 4, 5 zeros também. Falei bem? Falei. Portanto, porquê? Porque como é a dividir, viram aqui, 10 levantado a menos 3 passa para baixo, os zeros aparecem aqui, depois na divisão aparecem a seguir ao sinal de vírgula. Isto aprende-se na escola primária. A trabalhar com a vírgula desta maneira, números decimais. Aí quem não sabe trabalhar com números decimais, agora não posso fazer nada. Porque no ensino médio já não faz sentido estar a fazer revisões profundas de coisas que se vê na escola primária. Mas tudo bem, aqui sim faz sentido dizer com atenção e atenção à física. Vocês em física aprendem a página 131 para vocês olharem com atenção. É uma página que está aí colorida, precisamente para vocês, chamando a atenção de todo mundo, porque as cores, nós somos macacos, eu pelo menos sou macaco. Nós somos macacos muito que vemos a cores e esta questão está aqui colorida precisamente para chamar a atenção. Desgraçados fazem tudo. É uma terra linda, põem aqui para vos chamar mesmo a atenção. Então, a atenção que está aqui na página 131 é para vocês reverem o conceito de vírgula e do número decimal. Portanto, as potências de base 10 correspondem a necessidades científicas por causa da escrita científica e a maneira de lá chegar é recordar aquilo que viram na escola primária. E depois tem um monte de exercícios aí, simplificações.
Vou fazer, por exemplo, uma simplificação. 4b. 4b. Já não estou a dizer nada exaustivo. Eu provavelmente vou aconselhar a que vocês façam praticamente todos os exercícios deste capítulo, em particular desta página, não deste capítulo, mas desta página certamente. Vamos fazer, por exemplo, o 4, já tinha dito, 4b. E fechar. Então, 4b, 2 levantado a 4 levantado a 3, vezes 2 levantado a 7, vezes 2 levantado a 3. Sobre, dividir, portanto, 2 levantado a 11 levantado a 2. 2 levantado a 11 levantado a 2. Claro, isto é aplicar pesadamente as propriedades de potências. Aqui é a quinta propriedade. 2 levantado a 4 levantado a 3. 4 vezes 3, 12. Portanto, 2 levantado a 12. Vezes 2 levantado a 7. Vezes 2 levantado a 3. Podia ter aplicado também aqui uma propriedade, não é? 2 levantado a 7 vezes 2 levantado a 3 dão a mesma base e somam os expoentes. 7 mais 3, 10. Dão a mesma base, somam os expoentes, 2 levantado a 10. E em baixo também tem potência de potência, ou seja, 2 levantado a 22. Porquê? 11 vezes 2 dá 22. Ou seja, em cima posso aplicar uma propriedade, porque a base é a mesma. 2 levantado a 22, porque reparem, 12 mais 10 dá 22, a dividir por 2 levantado a 22. E agora é a mesma base a dividir. Dá-se a mesma base, subtraem-se os expoentes. Ou seja, 2 levantado a 0 e 2 levantado a 0 é 1. E aí está. Acabamos, mais uma vez, o costume. Desejo-vos bom trabalho. Provavelmente indicarei na aula que façam os exercícios todos, do 1 até ao 7. E, mais uma vez, fiquem bem.